cada um dos filhos dele, no nome do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, estado gripal, né, onde me encontro nesse momento, tem privado a gente de ter um culto, né, presencial. Mas vamos tentar deixar um material, né, uma palavra para os irmãos. Amém? Vou ler para os irmãos aqui em Gênesis, capítulo 2, versículo 16. Está escrito: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: Toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Bondoso Deus, Pai Celestial, obrigado, Senhor, por estar diante da Tua Palavra. Pai Santo, eu peço nesse momento que ajude-me, Senhor. Ajuda meus irmãos, para que a palavra do Senhor possa alcançar a cada um de seus filhos. Peço a Deus que ajude cada um de nós nesse momento, cure os enfermos, abençoe, Pai, cada filho e filha do Senhor necessitados nesse momento. Pai Santo, sabemos que a derrota não faz parte do seu cardápio, Senhor. Mas obrigado por tudo, Deus, por saber que até aqui o Senhor tem nos abençoado, mesmo com as dificuldades, Senhor, que nós temos passado. Mas o Senhor nos livrou de cada um dos males que tem chegado diante de nós. Obrigado, Senhor. Agradecemos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Então Deus, antes que Deus pudesse trazer a mulher, a ajudadora do homem em cena, primeiro teve a advertência, né? Porque Deus ordenou, não foi um pedido, foi uma ordem. Ele disse: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, isso é mais do que óbvio, né, que Deus estava dizendo a verdade, porque Deus é a verdade, Ele é a palavra, né? Tanto que as pessoas estão morrendo até hoje, né? E tudo isso foi antes que Deus pudesse trazer a mulher em cena. Então Deus estava preparando aquele do qual traria a palavra a ela, aquele que ajudaria ela,
na caminhada do dia a dia. E Deus tem orientado que o conhecimento mataria as pessoas. O conhecimento tem matado muitas pessoas hoje. Vocês observam, irmãos, que essas grandes igrejas, vou deixar a mente de vocês fluírem um pouco, grandes igrejas, grandes tabernáculos, eles dizem, rapaz, mas que pregação, que conhecimento que o pastor fulano de tal tem. Observa que se ele tem um conhecimento, é porque ele está passando conhecimento para a igreja. E Deus advertiu no começo, ele disse, não é para comer da árvore do conhecimento. E a igreja queria conhecimento. Então, hoje, existem dois tipos de pregações, ou dois tipos de mensagem. Existe a mensagem do conhecimento, eles conhecem muito. E a mensagem da revelação. Existe a revelação e o conhecimento. Então eles podem desfolhar parágrafos da mensagem, porque eles têm muito conhecimento. Mas nós que somos pequenos, nós temos apenas a revelação. Observe que a igreja hoje ela está adquirindo conhecimento. A igreja adquire conhecimento e a noiva adquire a revelação. A noiva adquire a fé. Está dando para entender um pouquinho, né, amados? O resfriado, às vezes, ele nos atrapalha, né? Até mesmo para conversar, para estar passando nessas coisas. Então, no versículo 18, está escrito aqui onde nós lemos, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Graças a Deus. Então agora a obrigação do homem era advertir, era colocar aquilo que Deus tinha dado na mão dele, que era a esposa, a ajudadora, trazer a palavra, ser o primeiro pregador da igreja. Um pregador sem conhecimento. Um pregador com a revelação. E o pregador Adão era um pregador com a revelação da palavra. Ele tinha o conhecimento da palavra, a revelação da palavra. Mas o conhecimento do inimigo não tinha espaço para ele ali. Porque a mente de Adão estava ocupada com a palavra de Deus. Então Satanás precisava entrar pelas portas do fundo, entrar por algum meio. Mas a palavra, pela palavra de Deus, e não através de Adão. Ele não tinha como chegar até Adão, porque Adão estava vedado, blindado com a palavra de Deus. Então Deus advertiu ao homem, clareando um pouco, como dizendo, agora você é responsável pela ajudadora que eu estou te dando. Agora Adão tinha um compromisso, que era auxiliar, levar essa auxiliadora ao conhecimento da palavra de Deus. Amém?
Na mensagem A Personificação do Cristianismo, porque o irmão Branham tem nos dito que Deus, ele namorou a terra, para que a terra pudesse produzir. Então, no parágrafo 169 dessa mensagem, o Branham disse: ele estendeu suas grandes asas ao redor da terra e começou a fazer amor, ou afagar, namorar sobre a terra. Eu posso ver cálcio e potássio se ajuntando, e um pequeno lírio de Páscoa se levantando, ou sendo criado. Ali estava sendo criado a primeira plantazinha ali, a primeira planta. Então Deus teve um contato com a terra, um namoro com a terra. E através desse namoro, desse contato, o irmão Branham diz: eu posso ver o cálcio e o potássio se ajuntando, e um pequeno lírio de Páscoa se levantando. O Espírito Santo formou sobre a terra. Ele continuou acariciando-a. Enquanto ele namorava e acariciava, eu comecei a ver árvores crescendo. Pássaros começaram a voar da terra. Animais começaram a andar. Observa que Deus estava trazendo a vida natural, a vida animal, a vida botânica, através desse calor do Espírito sobre a terra. E o que Deus estava fazendo ali? O irmão Branham disse que a natureza foi a primeira Bíblia dele. A natureza foi a primeira Bíblia dele. Então aqui Deus estava criando uma Bíblia para Adão. Então ele continuou namorando. E o homem apareceu. Chamava Adão. E Adão parecia solitário. Então ele fez um subproduto para ele. E tirou uma costela do seu lado. E fez para ele uma namorada, Eva. E ele amava a Adão e amava a Eva. Ele os tomou. Deus amava ambos. Deus amava Adão e amava Eva. Deus tirou agora algo do lado de Adão. Você observa que Deus primeiro criou a Bíblia de Adão ali. A natureza. Da mesma forma que William Branham disse, a natureza foi minha primeira Bíblia. William Branham disse, eu posso ver a pequena Eva. Enquanto ela inclinava sua pequena cabeça no ombro de Adão. Ela era
tudo que uma mulher jamais podia esperar. Ela era tudo que uma mulher jamais podia esperar e mais que isto. Enquanto ela estava inclinada no grande e forte ombro de seu namorado Adão, ela era tudo que uma mulher esperava, e mais que isso. Enquanto ela estava inclinada na grande e forte ombro do seu amado Adão, eles andavam pelo jardim. Talvez o leão rugia. Ele não tinha medo, porque não havia nada a temer. Então ele disse: querida, aquilo é um leão. Eu vou chamá-lo. Leão, venha para a frente. Chita, tigre, vem aqui e deite. E eles o seguiam como gatinhos. Irmãos, esse quadro que nós estamos dizendo aqui, quando Eva veio à existência, o que estava acontecendo aqui é que Adão pegou Eva e falou para ela assim: Eva, agora que você acabou de chegar, nós precisamos fazer uma integração. Você precisa ser integrada à natureza. Você precisa ser associada com os animais. Da mesma forma que quando chega alguém numa empresa, tem que ter alguém ali para mostrar, né? Ó, aqui é onde fica o refeitório, aqui é o banheiro da empresa, ali é a administração da empresa. Muitas pessoas, quando entram na empresa, tem empresa que tem integração. Você está sendo integrado, você vai fazer parte daquele local. Agora Eva estava chegando e Adão estava fazendo justamente isso com ela. E era tudo novo para ela. E no momento que ele estava mostrando aquelas coisas a Eva, ele estava pregando para ela. Foi o primeiro pregador que ela teve. Eu sei que muitas vezes nós falamos que Satanás foi o primeiro pregador. Ele foi o pervertido que chegou. Mas quem ouviu a primeira pregação foi Eva. Ela ouviu de Adão. Então aqui no versículo, voltando aqui no parágrafo, o 171, eu posso ver a pequena Eva, é a integração. Ela estava passando a conhecer. Enquanto ela inclinava sua pequena cabeça ao ombro de Adão. Ela era tudo que uma mulher jamais podia esperar. E mais que isso. Enquanto ela estava inclinada no grande e forte ombro de seu amado Adão, eles andavam pelo jardim, conhecendo o jardim. Talvez o leão rugia. Falando de Adão, irmão Brana disse, ele não tinha medo.
Porque não havia nada a temer, não tinha pecado, não tinha nada, a raça humana não tinha caído. Então ele disse: querida, aquilo é um leão. Eu vou chamá-lo. Leão, venha para a frente. Chita, tigre, venha aqui, deite. E eles o seguiam como gatinhos. Os ventos começaram a soprar. E o cabelo da pequena Eva começou a voar. Ela disse: ó, que vento! Adão disse: paz, aquietai-vos. E os ventos lhe obedecia. Por que o vento obedecia a ele? O irmão Branham disse: ele era o filho de Deus. Ela era sua namorada. Se observa que Eva estava vendo a pregação. Eva viu o homem parando a natureza. Eva viu o homem chamando os animais, conversando com os animais, ensinando a ela as coisas naturais. Não era a mensagem do conhecimento. Então posso ouvi-lo dizer: querida, você está vendo o sol se pondo? Querida, você está vendo o sol se pondo? É hora de falarmos com o Pai. Já era o fim da tarde. A caminhada já tinha chegado ao final. Querida, vamos deixar a caminhada para amanhã, para um outro dia. O sol está se pondo. É hora de falarmos com o Pai. Esse é o verdadeiro pastor. Esse é o verdadeiro pregador. Então eles subiram até a catedral, a grande árvore. Enquanto se ajoelhavam, de repente uma celestial luz brilhante descia. Que luz é essa? Que luz brilhante é essa? O irmão Branham disse: o Logos, o Espírito Santo, que os havia feito da terra, descia. Quem era ele? O irmão Branham diz: Pai, Deus. Ele dizia: filhos, se divertiram hoje? Sim, pai. Eu desci para lhe dares um beijo de boa noite e para colocá-los a dormir nesta noite. Ele os beijava na face e os colocava para deitar. Nada podia fazer mal. Ele estava no meio dos arbustos com eles. O leão, ele o deitava. Ele deitava a chita, o tigre. Ele deitava todos. Ele deitava todos para que descansassem.
E o pai estava muito contente com tudo aquilo que ele estava vendo. O pai estava feliz, mas com toda essa pregação que Eva teve, com todo esse ensinamento que Eva teve, ainda não foi o suficiente para ela. Observa que com toda a pregação que a igreja tem hoje, com todo o ensinamento da palavra, muitas vezes ainda a igreja não está contente. Ela quer mais conhecimento. Porque elas têm visto grandes igrejas da mensagem com grande conhecimento. Porque tudo que eles têm é o conhecimento. Você só precisa da revelação. Quem disse que você precisa saber muitas coisas? Sabe aquela passagem? Buscai primeiro o reino de Deus. Se você conseguir entender isso aqui, buscai primeiro o reino de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então você só precisa buscar primeiro o reino de Deus. Você não tem que ir atrás de conhecimento, de sabedoria. Porque Deus diz que quando você busca primeiro o reino, tudo será acrescentado a você. E Deus vai ver o que você precisa agora. Deus vai acrescentar a tua fé, a tua saúde. Porque você buscou primeiro o reino de Deus. As outras coisas vêm automaticamente. Você não precisa ficar preocupado. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Você só precisa da palavra. Eva só precisava permanecer, mas ela queria mais. E o conhecimento, ele vem na inteligência. Ele vem na mente, no intelecto. Mombrana diz, então o pecado, através do conhecimento intelectual, ele disse, espero que estejam compreendendo isso. Através do intelecto, o pecado entrou no mundo. Ao tentar encontrar mais luz, obtiveram algo que não estava na palavra de Deus. Então essas pessoas que adquiriram conhecimento, elas adquiriram algo que não estava na palavra de Deus. A palavra já não era pura mais. Aonde o conhecimento entra, o conhecimento não é de Deus. Deus disse, no dia em que dela comerdes, naquele dia morrereis. O profeta disse, mas Eva queria algo novo. Então a igreja, ela não tem que querer algo novo. Amados, tudo que chegar diante de você, olha, é uma nova mensagem. Irmãos, não dê ouvido. É conhecimento que está chegando em você e você não precisa. Mas que mensagem profunda que está pregando no determinado lugar. Eles conseguem examinar mensagem por mensagem. Eles têm um conhecimento fora do padrão. É fora do padrão mesmo. É fora do padrão de Deus. Na mensagem Deus escondido e revelado em simplicidade, olha que título, Deus escondido
e revelado em simplicidade. Então é sem conhecimento. Não precisa estudar, é simples. Deus é humilde. O irmão Branham disse, veja você, foi sabedoria que no princípio fez a bola começar a rolar na lama do pecado. Pois Eva estava buscando conhecimento quando ela encontrou Satanás. E Satanás lhe deu isto. Vejam. Olha que coisa interessante que o profeta está nos dizendo aqui. Ele está nos dizendo que Eva estava procurando conhecimento. Ela não estava contente com o pastor mais, com o pastor Adão mais. Viu? Às vezes, eu não sei se vocês se recordam, mas tem uma passagem na Bíblia onde Jesus disse, um profeta não é bem-vindo em sua terra. Né? Mesma coisa, muitas vezes, é um pregador. Então Eva estava atrás de conhecimento e tudo que Adão tinha passado para ela não era o suficiente. Ela viu os animais o obedecendo. Viu ele parando a tempestade. Ela viu ele acalmando a natureza. E Satanás não fez nada disso. Porque ele não tinha esse poder de parar a natureza. Porque isso foi dado ao Filho de Deus. Ele tinha o poder de adulterar a palavra. Aí faltou entendimento da palavra a Eva. Ela deveria ter analisado. O meu pastor Adão, ele parou a natureza, ele parou o vento. Ele dá ordem à natureza, dá ordem aos animais. Mas o que é interessante aqui onde eu estou lendo aqui, o irmão Branham está dizendo aqui que Eva estava buscando conhecimento quando ela encontrou Satanás. Mas ela encontrou foi a serpente. Olha que coisa. Mas não foi a serpente, não era mais a serpente que ela conhecia. Não era mais a serpente que ela conhecia. De repente ela olhou, ela pensou que era o mesmo ser que passava ali e conversava com eles. Mas agora ela estava tendo um contato frente a frente com Satanás. Observa que o profeta não está dizendo que ela encontrou a serpente. Está dizendo que ela encontrou Satanás. Então muitas vezes você fica tempo sem ver uma pessoa. Na igreja. Ah, o irmão fulano nunca mais vi. Mas quando você encontra com ele, talvez não é mais ele. O vaso está cheio de alguma coisa. Deve ter muito conhecimento. Aí ele adquiriu conhecimento, porque o pastor dele tem muito conhecimento, e passou aquele conhecimento para ele. Aí você pensa que é o mesmo irmão. Mas aí você vai ver que ele tem um conhecimento diferente. Ele sabe algo que você não conhece. É porque ele adquiriu o conhecimento de seu pastor. E nós não somos movidos por conhecimento.
Nós somos movidos pela fé. Nós somos movidos pela revelação. Quando chegar algo, for algo muito forte, desconfia. Quando a proposta é muito boa, desconfia. Então ela encontrou com Satanás. E ele lhe deu isso. Vejam. E o conhecimento, o profeta dizendo, e o conhecimento é contrário à palavra. O profeta continua nos dizendo, ele disse, não nos foi dito, não nos foi pedido para que tivéssemos conhecimento. Você não precisa, não foi pedido. Deus não disse isso. Nos foi pedido que tivéssemos fé no que já havia sido dito. Já foi tudo dito. Lembra? Antes que Eva pudesse vir à existência, Deus já tinha advertido Adão sobre a árvore do conhecimento, que no dia que comeres daquela árvore, esse dia morrereis. Só depois que Eva veio à existência, porque agora Adão já estava sabendo como orientá-la. Então o irmão Branham ainda está nos dizendo aqui, ó, nós temos que ficar com aquilo que foi dito a nós. Então, vê você, mas hoje os eruditos poliram isso de tal forma e o estabeleceram e colocaram sua própria interpretação nisso. Sempre tem. Eles fazem a mesma coisa hoje, a mesma coisa que aconteceu lá atrás. É a mesma medida. Agora as pessoas. Mas as pessoas perderam isso, então. Exatamente como fazem e o perdem hoje. A mesma coisa. Elas fazem as mesmas coisas. Então, amados, se elas fazem as mesmas coisas, nós estamos aqui orientados pela palavra de Deus a não fazer a mesma coisa. Observa a experiência que Eva teve com Adão. O que ela presenciou. Deus orientou de antemão. Mas ela estava procurando conhecimento. O conhecimento, ele não vem de Deus. O que está em Deus é a fé. É por isso que a palavra de Deus nos disse assim, ó, permaneçam com aquilo que aprendestes. Eles não permanecem com aquilo que aprenderam. Eles querem mais. Eles querem mais. O irmão Branham disse na mensagem o Éden satânico. Porque o Éden, depois que ele caiu, ele passou a ser o Éden de Satanás. E esse mundo é de Satanás. É por isso que você precisa da transformação da palavra. Da mesma forma que Satanás não podia tocar em Adão. Ele teve que se aproximar do produto que saiu de Adão. A igreja tem que estar blindada com a palavra hoje. E não correr atrás do conhecimento. Esperar pela finalização da revelação da palavra de Deus. Deixa que Deus
caminhe com você. Deixa que Deus mude seus passos no momento certo. Então, nessa mensagem, o Éden satânico, ele diz, então, se Eva desejou o conhecimento, era pecado. É quando nós desejamos conhecimento, PhD, LLD, fazê-lo é pecado. Essa é uma declaração forte, porém é verdade, vem? O desejo pelo conhecimento, entendimento, a coisa disto é que hoje em dia não tratamos de estabelecer a palavra de Deus no coração das pessoas. Estamos tratando de estabelecer a nós mesmos. Então as pessoas, elas estão estabelecendo ela mesma, o caráter dela, a mente dela, o conhecimento dela. Mombrana diz, as igrejas estão tratando de estabelecer a doutrina da igreja no coração da pessoa. Isso é errado. Eu estou dizendo, isso é errado. Não é a doutrina da igreja. Então ela está colocando a doutrina dela no coração das pessoas. Mombrana diz, estamos ordenados a estabelecer a palavra de Deus. É isso, não a doutrina da igreja. É a palavra de Deus. Paulo disse, não fui a vós com palavras persuasivas de homem, para que vossa fé esteja fundada em Deus. Ele foi com a palavra de Deus. Como que ele vai levar a fé dele para que a palavra de Deus seja estabelecida? Eu não fui a vós com palavra de homem, não. Eu fui a vós, foi com a palavra do Senhor. Então, hoje, amados, o verdadeiro cristão, ele não vai rasurar, não vai ficar meditando, pensando como ele vai fazer amanhã. Que tipo de conhecimento ele precisa adquirir para aprender mais de Deus? Buscai primeiro o reino de Deus. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Jesus disse, busca primeiro o reino de Deus. Aí Deus vai acrescentar no seu coraçãozinho aquilo que você precisa, aquilo que Deus está vendo que você precisa. Mas o homem está atrás de conhecimento. O conhecimento do homem, ele leva o homem para a areia movediça. Gente, observe o entendimento. O que Adão passou para Eva no começo. Então, se a igreja, se ela permanecesse somente com a palavra, esse problema não teria se alastrado no meio delas. Então você tem visto, eu tenho visto pregações em determinados lugares, aí eu paro e analiso e falei, poxa, mas é muita inteligência, é muita sabedoria, é muito conhecimento. Aí veio em mim o que aconteceu com Eva. Aí eu pensei em vocês. Aí eu pensei em nós. Eu falei, não posso deixar que nossa igreja, nossa pequena igrejinha,
Saia atrás de conhecimento. Porque o conhecimento é de Satanás. A sabedoria é de Satanás. Não foi isso que o irmão Branham nos diz aqui? Na mensagem, Deus escondido e revelado em simplicidade? Ele diz, e o conhecimento é contrário à palavra. Não foi pedido que tivéssemos conhecimento. Nos foi pedido que tivéssemos fé no que já havia sido dito. Já havia sido dito. Já havia sido falado. Foi pedido só isso. Tenha fé no que foi falado. Descansa no que foi pregado. Aonde você for, querendo sabedoria, vai ter um inteligente para tentar explicar aquilo para você. Vamos ficar com a palavra. Vamos permanecer com ela. Amém, amados? Vamos permanecer com aquilo que Deus nos tem ensinado. Com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, que é a espada da palavra. Vamos procurar não dar um passo à frente e nem um passo atrás. Vamos permanecer com ela. Não vamos fazer como fez a primeira Eva, a primeira igreja lá no Éden. Que ela viu a natureza sendo parada, ela viu os animais obedecendo e não estava bom. Ela não estava feliz com o que ela tinha aprendido. Temos que permanecer com a palavra original. Por isso que estamos de volta à palavra original do Senhor. No princípio não era assim. Vamos ficar com a mensagem do princípio. Aprender a descansar atrás da palavra de Deus. Jesus combateu Satanás com a palavra. Os irmãos de Jesus ficarão com a palavra. Amém, amados? Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus os guarde. Que Deus dê uma noite abençoada. Um domingo abençoado a cada um de vocês. Peço perdão pela minha voz, né? Mas Deus está no momento certo, na hora certa. Gostaria muito de ter tido um culto presencial com os irmãos hoje, porque provavelmente, amados, temos nossos irmãos da cidade de Itapuí também. Provavelmente estarei indo esse próximo final de semana para lá, se estiver bem, para fazer o culto de Santa Ceia com os irmãos lá. E quando eu me retornar de lá no próximo final de semana, faremos o nosso aqui. Que Deus abençoe vocês, que Deus os guarde e permaneça na palavra do Senhor. Deus abençoe a todos.